É. Senhor Deus, Altíssimo Pai que estás no céu, mais uma vez, Senhor Deus, nos encontramos reunidos através desse curso online, Pai Celeste Justo, para melhor entendimento da Tua Palavra e Amém, que Senhor. Teu Espírito, Senhor, venha sobre nós, para nós, Senhor Deus, sermos melhores cristãos nessa vida. Senhor Amém. Deus, te agradecemos, Senhor Deus, por esse dia, pelo nosso trabalho, pelos nossos afazeres, pela nossa família, pela nossa Amém. esposa, nossos filhos. Esteja, Senhor Deus, com todos nós, em nome do Teu Filho amado, Senhor Deus. Agradecemos todos que estão nessa live. Quem não puder hoje, Senhor Deus, que venha poder conseguir assistir posteriormente, Senhor Deus, e venha, Senhor Deus, para adquirir o conhecimento da Tua palavra também. Amém. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, posso... E aí, Thor? A palavra está com o relator. Tá bom. Bom. Irmãos, é a primeira vez que eu estou aqui com vocês, né? Meu nome é Rivan, eu sou membro da Igreja Presbiteriana Aliança aqui de Limeira, aqui em São Paulo. Sou amigo do Joel, sou amigo do Danilo e do Fernando há muitos anos. Fui convidado aí para estar com vocês, hoje é a primeira aula que eu vou dar. E fiquei muito feliz, né, de poder participar aqui com vocês. E confesso que vou precisar da ajuda de vocês aí, porque eu preciso aprender também. Hoje eu suei bastante hoje à tarde para poder fazer o estudo, porque é difícil, não é fácil, né? Tá aqui falando a palavra de Deus. É uma alegria, mas eu tenho uma certa dificuldade. Então, seus irmãos estejam livres aí para me ajudar também, tá bom? Bom, eu vou falar do capítulo 4, né? Onde o título é o Evangelho da Graça e fala sobre o encontro, né, de Paulo com Pedro, ali relatado no capítulo 2, do versículo 11 ao 14. A gente vai ler o trecho, né? Vamos ler. Eu vi ali que na última aula o Joel faz a leitura responsiva, né? A gente vai intercalando com os irmãos. Eu leio o primeiro aí, daí os irmãos podem ir lendo, tá bom? Pode ser, Thor, sim? Pode. Então, fechou. Vocês só vão dividir aqui. Peraí lá. É um trecho bem pequeno. É Gálatas o quê mesmo? Gálatas 2, versículo 11 até o 14. Beleza. Bom. Pode começar aí. Tá. Quando, porém, Cefas chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, vê-lo a apartar-se, temendo os da circuncisão. Próximo. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto do próprio Barnabé ter se deixado a levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, sendo de tu judeu, vives como gentil, e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem com os judeus? Perfeito. Bom, aqui no livro, né, no comentário que o Augusto Nicodemos fez, como é que eu vou fazer a aula? Eu vou pelos tópicos que ele foi trazendo, né, e a gente vai buscando no texto também o que ele foi referenciando. Então, o Augusto Nicodemos no livro, ele faz um pano de fundo, né, da história por trás da história, né? Qual que é o contexto que isso aconteceu, e ele dá muitos detalhes sobre isso, né? E tem muitos pontos interessantes, e eu vou ler, assim, eu tenho alguns textos que eu quero ler, pontos bem específicos que o Augusto Nicodemos trouxe, né? E depois que ele dá o pano de fundo, depois que ele dá o contexto histórico dessa situação, ele mostra que a história se repete nos nossos dias, né? Então ele traz alguns pontos que acontecem nos nossos dias, e tem algumas questões aqui que eu queria tá comentando com os irmãos. E depois ele parte, né, para
pro episódio em si, né? Quando Pedro é repreendido publicamente por Paulo, e ali a gente vai recriar a cena, né? Augusto Nicodemos é genial nisso, ele recriou ali a cena de uma maneira bem interessante. E aqui a gente vai trazer alguns conceitos importantes também. E daí, por final, ele fala sobre a reação e o amor de Pedro, né? Como que Pedro reagiu a essa atitude de Paulo para com ele. E as conclusões, né? Que são 5 pontos ali nas conclusões, tá bom? Os irmãos, assim, Thor, não sei, eu me sinto tranquilamente, se os irmãos quiserem compartilhar também no meio do estudo. Eu acredito que é um estudo, então a gente pode ir trocando ideia, mas eu vou ser bem breve aqui no estudo também, né? Isso, aí geralmente quem quer falar, ergue a mãozinha aí e a gente, assim, abre a oportunidade. Beleza. Eu vou procurar não ser massivo, vou procurar ser bem sucinto, né? Para que a gente possa também, no final, conversar sobre algum ponto que os irmãos entendem que é interessante. Mas vamos lá. Ele começa dando ali o pano de fundo, e ele diz que o homem não pode ser justificado diante de Deus, né, de maneira alguma. E a pergunta do mundo sempre é essa, né? Como que eu posso me justificar diante de Deus? Né? E assim, de cara, o livro já diz que não tem o que a gente faça. Não tem. Não tem nenhuma alternativa para que nós possamos nos justificar nós mesmos. Mas de fato, várias religiões, né, a maioria das religiões, elas colocam isso à frente e criam sistemas religiosos para que a gente possa cumprir, para que a gente consiga ter algo em troca, né, alguma remissão, né? E ali na página 71, eu grifei aqui um textinho que Augusto Nicodemos cita. Ele fala assim: a lei funcionou como uma espécie de precursora de Cristo. Ela foi dada para mostrar exatamente isto, que o ser humano não pode cumpri-la, que ele é pecador e por isso necessita de um salvador, de alguém que intervenha e o perdoe, aceitando-o nessa condição de pecador. Então, ele comenta que às vezes tem pessoas que pensam assim: a lei pode salvar. Não, mas a lei ela veio justamente para outra coisa. Ela veio para trazer a lei, a expressão do caráter de Deus, né? A lei é o próprio Deus, né? Então, assim, se você não consegue cumprir a lei, você já está fora, você já está condenado. Então, ela vem trazer conhecimento de que nós estamos perdidos, né? Então, ela responde a pergunta: por que eu preciso ser salvo? Por que eu preciso de um Salvador? A lei responde isso, por quê? Né? Então, e também nesse pano de fundo, né, que o Nicodemos vem trazendo aqui, ele mostra, né, que esse conceito de que não tem o que a gente faça, e ele diz também como que a história foi sendo construída para que o livro de Gálatas fosse escrito. Então, ele mostra como que uma doutrina, uma falsa doutrina, ela começa a nascer, e como que ela se sustenta, né, e como que ela engana, né? Então, ali na página 72, ele fala assim: à medida que esses líderes interpretavam a lei de Moisés, os líderes ali provavelmente ali seriam os fariseus, né? Acrescentavam mandamentos sobre mandamento, por acreditar que se os judeus guardassem todos eles, poderiam enfim ser aceitos. Desse modo, a misericórdia e a graça de Deus, pré-anunciadas nos sacrifícios e na própria aliança, em que Deus prometia misericórdia, foram ficando em segundo plano. Então, aqui é o perigo. Eles vão acrescentando coisas, coisas e coisas, para satisfazer essa tentação de querer se auto-justificar, certo? E vão escondendo, vão perdendo de vista as verdades pesadas, as doutrinas profundas de Deus. Então, as falsas doutrinas, elas fazem isso, elas vão criando uma nuvem, né, na visão, te deixando cego para aquilo que realmente te salva, para aquilo que realmente transforma a vida, para aquilo que realmente te leva a Cristo. E daí, eu costumo até, às vezes, quando eu vou conversar com alguém da CCB, quando eu vou conversar com alguém que tem alguma experiência com religiões que são seitas, né, ilegalistas,
Eu costumo falar que o homem tem essa tentação. Nós temos essa tentação, né? Até nós, convertidos, né? Muitas vezes temos a tentação do quê? De ter uma inclinação para sistemas religiosos. O que isso quer dizer? Uma tentação de querer métodos, sistemas, para que eu possa seguir. Por que essa tentação existe? Porque quando eu tenho um método, quando eu tenho alguma coisa que eu possa cumprir, além de lá no fundinho, né, eu tô com meu orgulho ali sendo alimentado, mas também eu tenho uma oportunidade de estar inserido em comportamentos de piedade. E se eu tenho comportamentos de piedade, logo eu estou sendo aceito por Deus, logo eu faço parte do clube, logo eu faço parte desse corpo, porque eu tenho piedade, eu sou piedoso. Então, esse sentimento de querer, essa corrida atrás da piedade, né, ela é errada, porque ela vai simplesmente retroalimentar o ídolo do teu coração, né, e idolatria. Pode falar, Thor. Eu sempre tenho falado aqui para os irmãos que não é porque se tornou um reformado que está livre dessas idolatrias e do sistema de legalismo, porque hoje nós estamos vendo também reformados legalistas. Aí começa, não, porque eu tenho que fazer 3 cultos domésticos por dia em casa, eu tenho que fazer 10 orações, o dia que eu não estudo teologia, que eu não leio as obras de Jonathan Edwards, eu não estou purificado, entende? Então aí a gente cai para um outro legalismo, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque como o Calvino diz, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Perfeito, perfeito. E depois, após a gente entender ali como que a falsa doutrina, as falsas doutrinas, elas, né, se surgem, né, ou tentam se manter, o que nos vem livrar disso é só o Espírito Santo. A salvação, ela vem somente pelo Evangelho, né, por Cristo. E aqui o Augusto Nicodemos, ele no meio do livro, né, ele prega várias vezes o Evangelho. Isso que é muito muito bonito, porque ele não perde a oportunidade de pregar o Evangelho de maneira explícita. Ele não cansa de fazer isso, né? Então, logo após aqui nesse trecho que eu li, ele já fala: depois que Cristo veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário, seus discípulos começaram a anunciar aos judeus que Cristo era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sacrifício final que a lei exigia. Então, a lei exigia algo e esse sacrifício foi feito. Era o sacrifício perfeito, visto que Jesus era perfeito, na condição de filho de Deus e de homem sem pecado. E a cruz foi o altar que Deus preparou para que esse sacrifício completo e definitivo. Ou seja, não tem como, né, assim, completando ali o pano de fundo, né, do que o Nicodemos trouxe, não tem como o homem se salvar só pela graça, né, só por Cristo. E para chegar ali, né, na questão de Paulo até escrever o motivo, né, pelo qual ele escreveu Gálatas, houve uma divisão, né, dos cristãos por conta dessa mensagem impactante do Evangelho, né? O Nicodemos ele vai decorrer sobre isso, né? Que tinha ali os judeus que queriam seguir ali com alguma cultura deles, né? E tinha os gentios, né? Que tinham somente o evangelho em si, né? E então alguns judeus ficavam furiosos contra Paulo e perseguiam Paulo, né? Como? Disseminando falsas doutrinas, né? Estragando o trabalho que ele estava fazendo nas igrejas. Eles queriam invalidar a autoridade de Paulo. E esse cenário estava se construindo, esse cenário estava construindo. Né? E o interessante aqui é que esses homens que eles estavam fazendo essa manobra, eles não negavam que Jesus era o Messias, eles não negavam que Jesus era o Salvador, eles não negavam isso. Né? Aqui na página 75, vamos ler aqui, não sei se ninguém levantou a mão, ok. Eles falam assim: convém lembrar que eles não negavam que Jesus era o Salvador e o Messias. O argumento deles era que a fé em Jesus não era suficiente. Era necessário fazer mais algumas coisas. No caso,
circuncidar-se e observar outras prescrições da lei de Moisés. Aqui, Thor, eu vou falar da CCB aqui, tá? Então, assim, aqui tem uma semelhança muito... Quando eu li isso aqui, eu falei assim, bom, já que o estudo é para CCB, né, o contexto, né, aqui tá muito, muito parecido, porque se você vai pregar o evangelho para algum CCB, e você fala de Jesus, porque Jesus nos salva, ele vai, amém, glória a Deus, Jesus salva mesmo, sim. Só que na cabeça dele não entendeu, né, que existem... A fé dele não está baseada só em Jesus. A fé dele está baseada em outras coisas. Vai estar baseada numa experiência, vai estar baseada num dom, vai estar baseada num culto, vai estar baseada em algum testemunho e por aí vai. Então, é muito parecido, né, essa tentação do legalismo, que é Jesus e mais alguma coisa. Jesus mais algo. Então, eu vejo que os CCBs também não negam explicitamente, apesar de que alguns já negam, né? A gente vê até líderes fazendo isso, mas no seu geral, quando você vai pegar alguém no particular, eles não vão negar Jesus explicitamente, né? Eles vão até falar, não, Jesus salva, Jesus salva. Não sei se tem que mutar aí. Então, Paulo escreve aos Gálatas buscando essa unidade doutrinária, né? Então é aí que Paulo começa a escrever a carta para poder buscar essa unidade, para que isso seja resolvido, né, de uma vez por todas. Bom, fechando esse pano de fundo, o Augusto Nicodemos no livro ele traz um trecho, né, que a história se repete em nossos dias, né? Então, isso hoje em dia é muito forte em nós também, né? No nosso contexto, nossa cultura. Por exemplo, eu tenho um episódio. A minha avó, ela é da CCB ainda, espero que ela não esteja aqui na live. Eu li esse livrinho aqui para ela. Eu li para ela esse livro porque ela jamais leria sozinha. E durante a leitura, ela foi concordando. Ela foi, não, sim, glória a Deus, é isso, Deus é santo, Deus é justo, a cruz, a fé, o arrependimento, ela foi concordando com tudo, concordando. Foram ali horas de leitura. Chegada no fim da leitura, a gente foi almoçar. E aí, vó, depois que eu guardei o livro, fechamos a Bíblia, tudo. Então, a senhora é salva ou não? A senhora tem a certeza da salvação? Ela falou assim, ei, meu filho, eu sou muito fraquinha. Ou seja, tá encalacrado, não sei nem como falar, né? Tá entranhado, tá nas entranhas o legalismo. Porque essa frase que ela falou, eu sou fraquinha, se você inverter, então peraí, essa é a desculpa para você não estar salvo. Então, se você fosse fortinha, o que acontece? Então, estaria salva? Então, isso está encalacrado. E muita gente pode falar, não, mas eu não entendeu. Não. Isso é o que o legalismo faz, isso é o que o diabo faz, isso que uma falsa doutrina faz. Ela mata. Ela te impede de alcançar. Pode falar, Elias. Tem um exemplo que o Dancini, Paulo Dancini, o Fernando conhece quem é. Ele falou para mim, uma conversa que eu tava com ele aqui, ele falou assim, né, sobre as obras, que, né, o pessoal, sou salvo se eu fizer alguma coisa. Tá, mas quanto de obras que eu devo fazer? De 0 a 10. 6 eu passo, estou na média? Passo ou não? O que eu preciso fazer? E quais são essas obras? Eu preciso dar dízimo, eu tenho que atender o pobre, eu tenho que limpar a igreja. O que eu tenho que fazer de obras para ser salvo? E qual é a média? Entendeu? Uhum. Eu falei, é pura verdade. Então não tem como. E se de repente, vamos colocar um exemplo, uma pessoa que está enferma, à beira da morte, ela não pode limpar a igreja, ela não pode atender o enfermo, ela não pode fazer nada. Ela batizou hoje na CCB. Então ela não vai para o céu, porque ela não fez nenhuma obra. Mas aí ela é ungida. Sim, mas... E aí? Mas e de obra? E as suas obras?
E suas obras? Elias, e não é nenhuma limitação intelectual, isso aí é maldade mesmo do coração. Isso aí é uma revolta, né, da pessoa, né? Só que ela mascara isso com simplicidade, mascara isso com vários argumentos que a gente já sabe, né? E, então, esse episódio da minha avó, né, assim, é triste, eu oro para que ela se converta, né? E eu espero que isso chegue a ela, esse vídeo, duvido que vai chegar, mas, assim, ela é o conceito de chegar ao céu por merecimento, né? Então, eu até escrevi aqui, enquanto eu estava lendo, escrevi aqui um textinho que, assim, a mente está tão distante do evangelho e das coisas do reino que cai na corrente de simplesmente se entregar a doutrinas legalistas e não se percebe a besteira que se está fazendo. A pessoa não percebe a besteira que ela está fazendo, porque ela se entregou a esse sistema. E tudo e qualquer fagulha da palavra de Deus que ela ouve, pode ser o Nicodemos, pode ser o Hernani Dias, qualquer coisa que ela ouve, ela vai torcer aquilo e adaptar à realidade pecaminosa que ela está vivendo e aos ídolos do coração dela, retroalimentando esse esquema vicioso que só o Espírito Santo pode livrar ela. Só o Espírito Santo. Não tem solução. Então, e essa manutenção, daí assim, trazendo mais para a CCB, né? Essa manutenção da salvação, né? Então, quando você vai buscar os dons, você tem um dom por quê? Porque esse dom, eu vou poder, se Deus me usar através desse dom, isso quer dizer que o Espírito está presente. Se o Espírito está presente, é porque então Deus me aprovou. Então essa troca, essa mercadoria que se faz espiritual, ela é totalmente diabólica, né? É diabólico. E assim, irmãos, despreza totalmente a identidade de Deus. A gente esquece quem Deus é. A gente simplesmente, o peso de quem Deus é cai por terra. E isso é diabólico. Né? Então essa manutenção da salvação é mais uma evidência, né, que eu vivi isso, infelizmente, e a gente acaba, enfim, vivendo esse tipo de coisa. Mas graças a Deus, Deus nos livrou disso, né? Espero, todos aqui. Na página 77, o Nicodemos encerra aqui, né, essa extensão do pano de fundo, né, daí para ele poder iniciar de fato o texto ali, né, onde Pedro é repreendido publicamente por Paulo. Ele vai dizer assim: de fato, a salvação é pura graça, é favor imerecido e misericórdia da parte de Deus, nada mais. Essa doutrina é o coração do evangelho. Por meio dela, as pessoas encontram Deus, são aceitas por ele e recebem gratuitamente a salvação. Daí, né, enfim, nada mais a dizer. Daí, a gente inicia algum ponto aqui, Thor? Quer comentar alguma coisa aqui? Que eu vou começar na parte de Pedro. Só um testemunho rápido. Quando eu li eu estudei esse livro em 2016 e lia esses comentários, eu falei, meu Deus do céu, é o que estão fazendo comigo, né? Então, por isso que foi uma coisa assim muito crucial na minha vida, foi ter estudado o livro de Gálatas, graças a Deus. Sim. E daí, Nicodemos, ele comunica muito bem, né, até nos vídeos, né, nas pregações e no livro também, ele começou a criar uma história, né, de como aconteceu o episódio, e eu sou muito visual, e eu montei na cabeça como que aconteceu as coisas, né, e é muito, muito legal, você entra na história, né. Então, ele constrói a cena, né, então ele mostra ali a igreja de Jerusalém, que é onde os líderes é Pedro, Tiago e João. E a gente sabe ali que tem a igreja de Jerusalém, onde inicialmente eram só judeus, né? E lá em cima a igreja de Antioquia, né? Onde eram judeus e gentios, né? Paulo tinha ido visitar Pedro, né? Para eles conversarem, e ali foi decidido que Paulo iria para as missões lá com os gentios, e os Pedro, Tiago e João iriam se concentrar ali nas pregações para os judeus. E Pedro, né, em retribuição a essa visita de Paulo, vai para Antioquia visitar a igreja. Né? Pedro tinha aprendido do próprio Deus que ele não deveria fazer distinção. Pedro era um homem bíblico, Pedro entendia que o evangelho era para todos ali, né? Ele não fazia essa distinção até então ali.
E Pedro era muito querido, né? O Nicodemos ele até explica, exemplifica ali, né, que ele foi chamado para pregar, enfim, foi chamado para comer, estar junto com os gentios, ter comunhão com eles. Então, ali o Nicodemos ali, ele fala ali que Tiago chega, né, de Antioquia, e junto com ele tinha alguns outros, né, que pareciam que eram as pessoas judeu-cristão, né, que era o judeu mais cristão, né, era judeu depois cristão. E Pedro teve medo, né, desse episódio, né? Vamos ler, a gente já vai ler o texto. Pedro teve medo do julgamento, né, dessas pessoas por ser líder de Jerusalém, o que Tiago ia pensar, o que as pessoas iam pensar. Então o texto diz assim: quando, porém, Cefas chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios. Mas quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles, por temer os que eram da circuncisão, que seria o judeu cristão, né? E os outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. E aqui a gente tem o versículo 14, que, né, vem dar o desfecho final. Mas quando vi que não agiam corretamente, conforme a verdade do evangelho, que essa é a frase, assim, para mim, foi a frase central, né, desses 4 versículos, porque ali a gente vai se concentrar depois conversando o que é isso, né? Por que Pedro, né, por que Paulo foi tão enfático nisso, né, de repreender Pedro? Disse a Cefas, na frente de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viver como judeus? Então aqui, irmãos, por que Paulo foi tão firme nisso, né? Paulo estava lutando pela unidade dessa igreja. Primeiro, ele estava lutando por isso, né? Paulo ele chega até a defender o seu apostolado. Então, ao nível que ele teve que chegar. E Pedro, com essa atitude, ele ameaçava o trabalho de Paulo, certo? E Pedro estava tentando agradar homens. Então, isso fez com que Paulo fosse firme na sua posição para que aquilo ficasse evidente. E daí aqui, na página 89, é muito elucidador aqui, deixa eu pegar aqui. O Nicodemos fala assim: quando começou a se separar dos gentios e não querer mais se sentar à mesa com eles, Pedro, na prática, estava dizendo que os gentios eram um tipo inferior de crente. E com isso, endossou a afirmação daqueles judaizantes, de que era preciso guardar a lei de Moisés para ser aceito na comunhão da igreja. A pureza do evangelho estava, desse modo, sendo ameaçada. Então, Paulo foi muito firme, ele não economizou, né, energia, porque o evangelho estava sendo ameaçado ali, na visão dele, né? O evangelho, a verdade do evangelho. Então, ali em cima no versículo ele fala: quando vi que não agiam corretamente, conforme a verdade do evangelho. Então, ele se levantou e foi para cima, né? Porque o evangelho da cruz, ele não é condicionado à sua capacidade de cumprir alguns ritos para entrar ou fazer parte de um grupo. O evangelho é condicionado à capacidade de Jesus Cristo cumprir aquilo que eu e você não conseguimos, e assim nós entramos no reino de Deus. Isso aqui é uma citação do Garófalo, né, na pregação dele sobre exatamente esse texto. É muito forte isso, porque, irmãos, quem é Deus? Né? Deus é santo, Deus é puro, a santidade dele é separada, né? Então, quando o evangelho está sendo ameaçado, né, quando a verdade do evangelho ela é posta em risco, nós, filhos de Deus, devemos nos posicionar, né? Duro é se a mensagem do evangelho está sendo ameaçada e a gente nem se dá conta disso, porque isso demonstra que a gente não conhece e isso demonstra uma covardia da nossa parte. E a reação, né, e o amor de Pedro, né? Ali o Nicodemos vai falar, né, que Pedro ele reagiu com bastante humildade, né? Pedro até cita Paulo depois,
segundo Pedro 3,15, que o que Paulo ensina, eu concordo com ele, em outras palavras, né? Então, isso também, o que isso nos ensina? Como que a gente reage quando a gente é repreendido, né? Isso é um exemplo também de como a gente tem que reagir quando a gente é repreendido, que a gente tem que ter humildade, né? Se algum irmão vem até nós e nos repreende no amor, pela verdade, a gente tem que aceitar e ser humilde. E trazendo isso, né, para a CCB, eu vejo que muitas vezes né, quando eu estava lá dentro, e quando alguém me trazia alguma verdade, eu rejeitava essa verdade, né? E quando a gente vai pregar muitas vezes a verdade para alguém, essa pessoa ela rejeita a verdade, e assim, até a repreensão, mano, isso é pecado, isso está errado, você está fazendo errado. Não, 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 Deus confirmou, eu busquei a palavra, Deus falou comigo, eu falei em língua ontem, tá tudo certo. E ela rejeita, ela nem quer ouvir a palavra, ela nem quer ler o texto. Você está ali com a Bíblia aberta, não, mas está aqui, ó, não quero saber. O que me importa é a minha experiência, é o meu legalismo, é o meu ídolo, é o que eu faço, é o que eu tive de experiência. E também essa parte mostra que homens de Deus erram. E quando erram, eles devem se humilhar, né? E devem acatar a repreensão, né? Isso é um dever de todo homem de Deus, de todo cristão. E cabe aqui também um conselho, né? Que os irmãos ainda que não encontraram uma igreja, os irmãos que ainda não encontraram um lugar, uma igreja bíblica, né? Examinem sempre o conselho da igreja e que a liderança sempre esteja, que te dê a liberdade, né, de sempre que vocês, a igreja, né, o povo, né, os membros, entenderem que a liderança está agindo de maneira incorreta, antibíblica, a própria liderança tem que dar liberdade para que a igreja possa exortá-los, né? Então, aqui na igreja, muitas vezes, né, os irmãos falam assim, enquanto se nós, porventura, né, fugirmos da palavra de Deus, os irmãos têm total liberdade de nos exortar e nos corrigir, né, porque o que eles querem prezar ali, né, na igreja é a palavra de Deus. Então, se a liderança não dá essa abertura, isso é um sinal complexo, é um sinal perigoso, né, se a liderança não dá essa liberdade para ser exortada, né. Bom, daí finalizou essa parte de reação de Pedro, que é repreendido publicamente por Paulo, a reação e o amor de Pedro, e daí vai para as conclusões. Thor, quer comentar alguma coisa até aqui? Só glória, meu irmão. Fechou. Bom, Nicodemos traz 5 pontos ali de conclusão. Ele alerta sobre o perigo de a fé estar baseada no líder, né? A gente tem que tomar muito cuidado de não endeusar o líder, não endeusar o pastor, que a nossa fé não esteja baseada no homem, né? A nossa fé tem que estar em Cristo Jesus, nossa fé tem que estar no Evangelho, né? Porque nós sabemos, todos os homens são pecadores. Então, se o líder que você simplesmente em Deus, ou o líder que você está ali olhando, cai, a tua fé cai também. Então, a tua fé não pode estar embasada no líder, né? E a gente sabe muitas vezes que na congregação, muita gente corre atrás de um líder, corre atrás de um cooperador, corre atrás de um ancião, né? E assim, esquece da palavra de Deus, esquece totalmente, assim, já é cego, né? Mesmo se não for atrás de um líder, já é cego. Daí já, com a cegueira, aumenta mais a cegueira ainda seguindo o líder. Então, assim, piora. Enfim, é a exponencialidade do erro. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado para não basear nossa fé em questões humanas, né? O segundo ponto ele resgata o que Paulo fez, o que Pedro fez, né? Pedro teve temor de homens. Então, temor de homens é medo do que que os irmãos vão pensar, do que as pessoas vão pensar, é se acovardar diante de uma situação em que eu devo defender a fé. É me acovardar por exemplo, não vou pegar o evangelho no meu trabalho, porque senão eu vou perder o emprego. Eu não vou pregar o evangelho para o meu amigo, porque senão eu vou perder a minha amizade de 10 anos que eu tenho com ele. Eu não vou falar com o pastor, porque senão o pastor não vai gostar mais de mim. Inclusive,
a gente está vivendo uma situação aqui dessa, que a gente tem um assunto para falar com o pastor essa semana, e a gente meio que deu uma cambaleada, mas a gente está indo lá e a gente vai falar com o pastor, justamente porque a gente está sendo encorajado, tanto pelos irmãos e tanto pela palavra de Deus, que a gente não tem que ter temor de homens. Se a causa é pelo evangelho, o evangelho, ele é a nossa pedra fundamental, é ele que tem que ser o alicerce, né? E a terceira conclusão é a inspiração da Bíblia, apesar dos erros do autor. Então, assim, o Nicodemos ele traz esse ponto porque ele reforça que a Bíblia é inspirada por Deus, apesar dos erros dos autores. Os autores eles são instrumentos de Deus, mas isso prova mais ainda a beleza da Bíblia, porque através deles, Deus criou, ele até fala uma frase aqui muito bonita, né, que é Deus... Alô? Acho que só é bom salientar que quando você fala do erro dos autores, é do erro comportamental, não Isso, do erro que ele comportamental. escreveu. Perfeito, erro comportamental. Perfeito, Fernando. O Nicodemos fala que através deles, Deus criou um livro perfeito, infalível, que é a Bíblia, certo? Então, esse ponto ele também trouxe bem forte. E daí o quarto, assumir uma posição firme em defesa do evangelho, que para mim bate muito ali com o temor de homens, né? Então, diante de uma situação, a gente sempre tem que estar encorajado a demonstrarmos uns aos outros. Então, se algum irmão nosso está em erro, está em pecado, nós não podemos ser tímidos em ir lá e conversar com ele em amor. Em amor. E em amor não quer dizer falar manso, falar baixinho, falar, irmão, deixa eu... Não, é falar a verdade. E se ele não aceitar bem isso, a gente só resgata ali que está lá em cima. Homens de Deus erram, e quando erram, se humilham e acatam a repreensão. Então, assim, se a pessoa não vai acatar isso, ela só vai expressar o que está dentro dela, né? Então, nós temos que a gente tem que estar pronto para isso, para demonstrar e também para ser demonstrados, né? E Nicodemos fala sobre, ali é uma questão, não sei se vocês concordam comigo ou não, mas Nicodemos ele traz ali um ponto que eu achei, se a gente não deixar bem claro aqui, pode ser perigoso, eu acho, tá? Que é o quê? Ele fala que nós temos que evitar discussões de questões secundárias. Concordo, perfeito. Só que daí ele traz ali o que é as questões secundárias, e aí eu quero deixar bem claro aqui, gente. Na CCB, para mim, não tem nada que a gente discuta aqui que é secundário. Para mim, tudo é primário lá com eles. Porque tudo que. A expressão religiosa CCB, ela ataca diretamente a identidade de Deus. Então alguém pode falar assim, tá vendo? Lá, até no livro que vocês estão lendo lá, tá dizendo que é secundário. Então a parte do véu fica tranquilo, a parte do dom de línguas fica tranquilo, é secundário. Não. Tudo isso atinge um ponto primário, né? Que é quem é Deus. E o último ponto da conclusão que ele traz é a importância da doutrina da salvação pela graça. Irmãos, assim, para finalizar, eu vou falar por mim assim, a gente se acha muito. Eu me acho muito. Eu tenho muitas manias carnais, né? E fazendo esse estudo, eu orei a Deus, falei, Senhor, que o Senhor possa matar essa minha inclinação, né, de querer toda hora, né, quase todo momento, tentar fazer alguma coisa. A gente esquece que é Deus que está no controle, a gente esquece quase todo momento que Deus tem que estar no altar do nosso coração. E a gente sempre está colocando alguma outra coisa. Sempre colocando alguém no altar. E quando tem alguém no altar, Deus não está. Então, eu acredito que esse trecho aqui para mim foi muito importante, justamente porque essa semana eu vivi uma situação muito peculiar sobre essa questão da defesa do evangelho. Foi muito engraçado dessa aula hoje, assim, pela questão toda. E isso me encorajou mais ainda e me fez estar mais zeloso ainda pela verdade do evangelho, porque eu sei que ela me salvou, me resgatou de um lamaçal de pecado, né? Me tirou da condenação eterna. Então, eu sou muito grato a Deus por estar aqui com vocês, falando disso. E, enfim, acho que é isso, Thor. Deus abençoe também por poder me dar essa oportunidade.
Nossa, irmão, perfeito. Glória a Deus pela sua vida. Show de bola. Eu achei interessante também que o Augusto Nicodemos repara, né? E chamar a atenção nossa para a humildade, o amor e o reconhecimento, né, de Pedro. Porque o Pedro, como o apóstolo um dos primeiros ali, ele poderia falar assim: ah, quem é você, cara? Ô, tá doido? Entende? E ali ele foi humilde, né, para acontecer isso nos dias de hoje, acho que não seria fácil, não. Ele era o Pedrão, né, meu? Era o mais velho. Isso é importante. Era o primeiro, né? Era o primeiro. Eu acho que eu não Mais teria uma antigo. maturidade dessa, não. Glória a Deus, hein? Acho que o Fernando ia falar uma coisa aí. Queria saber quantos anos faz essa foto do Fernando, tá? Meu Deus do céu. Isso eu era profeta até o osso. Ah, é? Dessa época? Oxe! Olha o violãozinho. Ai, meu Deus, muito bom. Ô, Fernando, Deixa eu falar a última consideração que achei maravilhoso o assunto que o Riva trouxe, essa humildade e ser repreendido. E isso vai cair muito no que é o sola gratia, porque quando veio a esse brado da reforma, eles estão no contexto de atacar ali a teologia católica, né? Então, sola escritura, ela é o fundamento da autoridade, né? A minha autoridade ela é pautada na Bíblia. Então, sola escritura é o fundamento da autoridade. O solus Christus é o mediador da autoridade. Toda briga ali é por autoridade. De onde vem a autoridade? Qual é o fundamento da autoridade? Quem é o mediador da autoridade? Qual é o crédito da autoridade? Qual que é o instrumento da autoridade? E qual é o propósito da autoridade? A briga é por autoridade no período da reforma. O sola escritura, então, para nós é o fundamento da reforma. O solus Christus é mostrar que Cristo é o mediador da autoridade. O sola gratia é mostrar de onde vem o crédito da autoridade. O sola fide é mostrar qual que é o instrumento da autoridade. E o sola deo gloria é qual o propósito da autoridade. Então, voltando por somente a graça, o crédito de toda autoridade é da graça. Por isso, como você muito bem colocou, Thor, Pedro não vai perguntar para Paulo, quem é você para estar falando assim comigo? Porque o crédito da autoridade paulina não é os méritos, mas é a graça. Entende? Então, quando eu sou repreendido por alguém em amor, como disse o Rivão, ou seja, na verdade, né, o crédito daquela autoridade que esse irmão tem sobre mim não é dos seus méritos, mas da graça. Porque a graça é o crédito da autoridade na reforma protestante para nós, como cristão. É só uma manchete aqui, mas é muito bom deixar isso posto. Nós repreendemos e somos repreendidos com o crédito da graça, ou seja, é Deus que fez tudo por nós e por causa da sua palavra, que é o fundamento da autoridade, que nós repreendemos o nosso irmão. Perfeito. Muito bom. E assim, Fer e Thor, todos, né, na verdade, esse estudo me constrangeu, né, porque eu não vou lembrar os textos que eu li tanta coisa, gente, vocês não têm nem noção do que eu fiquei lendo. E isso só ganha peso quando a gente pensa em quem Deus é. Porque quando a gente começa a ver como Deus, cada vez quando Deus é mais santo, mais a podridão aparece na gente, certo? Sim. E é só aí que eu vou entender que eu estou tentando ganhar a graça, né? Ganhar a salvação. A atenção de Deus. Exato. E quando você se vê nisso, e se realmente o Espírito Santo te tocou, você se sente envergonhado de um tal nível. Você vai sentir vergonha. Você vai sentir, meu Deus, o que eu estava fazendo, né? E se isso não vem, é perigoso, porque, veja, tem que vir isso. O evangelho vai te constranger a isso, o evangelho vai te levar a isso. E o mais bonito disso é que isso vai te pegar durante a caminhada cristã, né?
essa tentação de querer buscar métodos para poder fazer parte de um sistema religioso, como eu tinha dito antes, né? Para você estar inserido num comportamento de piedade, isso vai alimentar cada vez mais o teu ídolo da idolatria, cada vez mais, e isso realmente te coloca no fundo do poço, né? Você ficou constrangido? Eu? Fazendo os estudos? Não. Você ficou constrangido? Ah, sim, exato. Eu fui fazer o estudo e fiquei constrangido. Eu te indico esse livro aqui, meu irmão. A quem puder também adquirir, chama Graça Extravagante. É da editora Fiel. Meu Deus do céu. É incrível. É a questão de, por exemplo, a graça até suporta o seu próprio legalismo, porque a gente peca muito mais quando está se achando crente demais do que quando você está lá na sarjeta, espiritualmente falando. Porque quando você está lá na sarjeta, você reconhece que você precisa de Deus, você precisa de um Salvador. Mas quando você está aí esbravejando a teologia, você começa a se achar, igual você falou. Então, essa graça extravagante, ela alcança mais nós na hora que a gente está se achando do que quando você está lá só apenas pedindo a misericórdia. Porque qualquer outro não suportaria a arrogância nossa, mas o Senhor, pela sua graça, nos suporta. Amém. Faz a última oração aí e vamos mimir com esses ensinamentos gloriosos. Quem que faz a oração, Thor? Você ou eu? Vamos, de vez em quando eu sorteio alguém aqui. Vamos fazer hoje aqui. Deixa eu pegar Põe o Fer aí. O Fer apareceu aí hoje. Vai, Fernando. Ora aí para nós. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Sim. Então tá bom, vamos orar. Pai, como ter horror, pavor, medo, dúvida de um Deus que nos deu o seu Filho. Amém. E diante da cruz do teu Filho, que foi moído pelos nossos pecados, Pai, nos livra do pecado de acreditar que tem alguma coisa em nós que vai chamar a tua atenção. Quando nós éramos teu inimigo, o Senhor entregou o que o Senhor tinha de mais valioso na tua glória, o teu Filho amado a quem o Senhor compraz. Toda a nossa vida é uma vida de resposta ao que o Senhor fez. Entregar o teu Filho para ser moído no nosso lugar. Nada em nós, Senhor, vai te impressionar. Mas o Senhor se alegra com cada ato de amor a essa notícia, a esse fato. Livra-nos do legalismo, Pai, de querer te impressionar com as nossas obras. E nos livra nós da libertinagem, de achar que essa graça perdoa, mas não purifica, não transforma. Porque para quem muito foi perdoado, muito ama. Porque o teu Filho foi moído não por causa de pecados superficiais apenas que há em nós, mas por causa de um problema radical na raiz do nosso coração, porque o pecado em nós é profundo, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nos livra desses extremos, Pai. Legalismo em querer impressionar um Deus que entregou o Filho, e libertinagem e achar que a graça é apenas perdão e não transformação de tudo que há em nós. Que nós possamos viver uma vida digna do teu evangelho. É o que nós te pedimos na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Tem que falar Jesus Cristo, irmão. Bom, Deus abençoe, viu, todos vocês aqui. Rivan, o irmão tem o dom, viu, irmão? Aleluia. Depois eu vou postar no grupo esse livro aqui, tá? É maravilhoso. Vocês tomar outra surra. Gálatas é surra atrás de surra, né? Eu tenho ele aqui, só eu até saí para procurar, não achei. Está no meio dos meus livros.
Ah, você tem? Você já... Muito bom, muito bom. Nossa, é perfeito, né? Glória a Deus. Doutor, vamos marcar aquela entrevistinha nossa lá.